Meus amigos e minhas amigas, 12 de junho se comemora a erradicação do trabalho infantil. É um absurdo que ainda no nosso país temos trabalho infantil. A UGT, ela tem, desde o seu nascimento, uma atividade muito forte para a educação, para a capacitação, para a família, para a formação das pessoas. Temos que combater o trabalho infantil. E é por isso que as atividades que acontecem com todas as centrais sindicais traz no bojo essa questão tão fundamental, a vida. Temos que proporcionar às crianças a possibilidade de aprender, de brincar, de conviver com a família, mas não trabalhar. Não podemos, em hipótese alguma, cometer o equívoco de permitir o trabalho infantil. Por isso, dia 12 de junho, todos nós estamos hermanados para o fim do trabalho infantil, a erradicação do trabalho infantil do nosso país. O trabalho de fiscalização realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego é realizado pelos auditores fiscais do trabalho, que buscam identificar casos de trabalho infantil. Uma vez identificado uma criança e adolescente em situação de trabalho infantil, o auditor fiscal do trabalho determina a retirada dessa criança e adolescente dessa situação, que é uma violação de direitos, e também a imposição de penalidades administrativas àqueles que estão explorando esse trabalho infantil. Ao final das ações de fiscalização, existe o encaminhamento de crianças e adolescentes que foram retiradas do trabalho infantil para a rede de proteção, com o objetivo de inclusão em políticas públicas. Somente no ano passado, a Auditoria Fiscal do Trabalho retirou do trabalho infantil mais de 2.500 crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil. Nos últimos 10 anos, a atuação direta da Auditoria Fiscal do Trabalho retirou de situação de trabalho infantil mais de 150 mil crianças e adolescentes dessa situação de violação de direitos. Além do trabalho de fiscalização, os auditores fiscais do trabalho também realizam um trabalho de orientação e informação sobre o trabalho infantil. E para isso, nós temos um manual de perguntas e respostas sobre o trabalho infantil que pode ser consultado na internet, na página do Ministério do Trabalho e Emprego. Para as ações de fiscalização do trabalho infantil, outro ponto importante é a realização de denúncias, com o objetivo de subsidiar as ações da fiscalização. Para a realização dessas denúncias, o Ministério do Trabalho e Emprego conta com um canal próprio pela internet que se chama iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Nós estamos falando só de uma imposição legal, do estabelecimento de uma idade mínima para ingresso no mercado de trabalho, da possibilidade de aprendizagem a partir de 14 anos. Nós estamos falando também de dar oportunidade para essas crianças e adolescentes permanecerem na escola, e é só assim que elas vão conseguir continuar nesses estudos e ter uma formação profissional adequada para garantir uma renda em que seja possível a família ter uma vida digna, né? O trabalho decente que a gente tanto fala, né? Não tem como o país ser um país desenvolvido com tanta desigualdade. Então, se nós tivermos muitas pessoas empobrecidas, porque o trabalho infantil empobrece as pessoas, nós também teremos um país empobrecido, um país com essas desigualdades tão drásticas quanto a gente vê no Brasil. Essa coordenadoria aprovou um projeto estratégico chamado Resgate à Infância, com 3 eixos. O primeiro deles é sobre aprendizagem profissional, garantir a oportunidade de aprendizagem profissional para adolescentes em condição de risco e vulnerabilidade social. O segundo eixo é o MPT na escola. Nós trabalhamos com as escolas públicas, municipais e estaduais durante o primeiro semestre de cada ano, discutindo em sala de aula o trabalho infantil, mesmo a aprendizagem, as várias formas de exploração do trabalho infantil, como por exemplo na coleta do lixo. E o terceiro é o de políticas públicas, que eu acho que é o mais importante,
ele implica na análise das políticas públicas existentes em cada município, no estado também, para enfrentar o trabalho infantil, para erradicar o trabalho infantil, com visitas e inspeções técnicas aos equipamentos socioassistenciais, como por exemplo CREAS, CRAS, os serviços de convivência e também visitas aos conselhos tutelares. Então, depois dessa análise profunda da realidade de cada município, das estatísticas, dos dados, das potencialidades, fazemos uma articulação ou uma proposta de termo de compromisso para que o município implemente as políticas públicas adequadas, as que não foram implementadas, principalmente as ações estratégicas do PET, que está no terceiro Plano Nacional, e principalmente olhando o orçamento. Nós entendemos que não tem como uma política pública funcionar se não tiver recurso disponível para isso. E a legislação ela é clara, dando prioridade absoluta à área da infância e da adolescência, inclusive no orçamento. Tem que ter essa prioridade absoluta, destinar de forma privilegiada recursos para essa área, e isso implica também no combate ao trabalho infantil. Foram registrados 60 mil casos relacionados ao trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no período de 2007 e 2022, dos quais 34.805 acidentes de trabalhos graves. Os casos de trabalho infantil aumentaram no período 2019 e 2022, revertendo uma série histórica de avanços. Por isso, precisamos fortalecer a difusão de informação e as realizações de ações de mobilização. O trabalho infantil ainda é aceito por boa parte da sociedade porque vem em si um valor positivado. É algo visto como emancipador, caracterizando-se uma armadilha do trabalho infantil, perpetuando ciclos de pobreza e desigualdade. A UGT, através da Secretaria Nacional da Criança e Adolescente, está representada em diversos grupos de trabalho sobre erradicação do trabalho infantil, entre elas na CONAET, que é vinculada ao Ministério do Trabalho, através dessa que vos falo, em parceria com a companheira Thelma Cárdia. Na rede de pontos focais, na qual participam diversos países da América Latina e Caribe, com a participação da OIT, sendo tripartite, a qual elabora ações e troca de experiências sobre a erradicação do trabalho infantil, a iniciativa regional, sendo a UGT a única representante do Movimento Sindical dos Trabalhadores do Brasil, e na FENAPET, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A Convenção 182 da OIT sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, trata-se da única norma internacional do trabalho da OIT que alcançou a ratificação universal, isto é, foi ratificado por todos os 187 Estados-membros da OIT. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, lazer e educação. Não é o poder judiciário, o governo ou as entidades que devem se tratar da prioridade à proteção da criança e do adolescente. Cada um de nós é responsável por conceder essa prioridade na proteção integral à criança e ao adolescente. Cada um de nós, quando se depara com uma criança em situação de trabalho infantil, tem o dever, a obrigação moral e constitucional de discar o 100
para que possa ser resgatada essa criança em situação de trabalho infantil. Há também canais de denúncia no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Estadual, nos CDMA, em todas essas entidades que formam a grande rede de proteção para que possamos extirpar essa chaga social. O modo como nos relacionamos com as crianças, à medida em que respeitamos sua dignidade humana, inata e seus direitos fundamentais, expressa que tipo de adultos somos e queremos ser e que tipo de sociedade queremos construir.